Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo e o papo é a cabeça. Sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre corpo. A gente costuma ouvir que a gente tem muita liberdade hoje, que a gente tem muita possibilidade de usar o nosso corpo para expressão e para outras questões, mas como é que é mesmo o uso, o imaginário, a forma como a gente entende, exercita e vive com os nossos corpos hoje na contemporaneidade? É claro que não existe uma linha geral, não existe uma régua, e justamente por isso que eu acho que a coisa se torna complexa e digna de um grande debate, porque a gente vai falar sobre várias vertentes sobre isso. Para falar sobre isso, meu amigo médico ginecologista Alexandre Vieira Alves de Castro, praticamente um parceiro aqui do podcast, e a gente vai discutir sobre o ponto de vista médico, sobre a experiência com maternidade, justamente, né, com os corpos e com as violências e com as experiências que as pessoas têm nesse mundo contemporâneo. Antes da gente começar, vou pedir a você para me seguir no Instagram, @CarmenLúciaGubio. Então vamos lá, Alexandre, bem-vindo. Você sabe que é sempre um prazer estar aqui. A gente antes estava conversando que a gente sempre, quando se encontra, tem sempre muito assunto. Isso aí. Então essa é uma oportunidade da gente conversar mais. E não só nós dois, né, que somos amigos há muitos anos, mas conversar com as pessoas, né? Isso. Essa oportunidade que você oferece nesse podcast, eu acho que ela é muito valiosa, Carmen, porque você é muito corajosa de trazer os assuntos, todos os assuntos, sem preconceito, sem restrição ao que falar. Eu acho que isso que é moderno de verdade. Eu acho que moderno é essa oportunidade que a gente pode ter de conversar, de dialogar, sem medo do que falar, sem medo das restrições, dos cancelamentos, né, que é uma maluquice. E eu acho muito legal. É sempre para mim uma alegria estar aqui. Que bom, que bom. Então, a gente sabe que os assuntos que a gente vem trazendo, né, é para contribuir. Né, para contribuir, para a gente refletir. A gente tem falado que nesse mundo contemporâneo, nesse desenho de mundo, uma das coisas que mais aparece é falta de reflexão. E falta de crítica, porque tudo está muito pronto, tudo está muito disponível, não tenho que pensar. Eu estou até muito preocupada com isso, porque eu estou adorando o GPT e todos os outros, mas assim, eu percebo que eu tenho que pensar menos e agora eu estou me obrigando a pesquisar, procurar entender, para poder a gente ter realmente dentro da gente essas informações. Mas a gente vai falar sobre corpo, né? A gente vai falar sobre... Uma das coisas que eu queria começar falando, que me chamou muita atenção e que me chama, é que existe hoje, parece que é uma fronteira muito tênue entre o público e o privado. É quase como se fosse legal, né, você expor o seu corpo. Expor o seu corpo não quer dizer mostrar o seu corpo, tá? Eu acho que tem uma diferença. Expor de uma maneira que te leva a uma visão de pouco respeito. Estou me referindo a algumas cenas que a gente tem visto, inclusive aqui, né? De as pessoas filmando os outros fazendo sexo ao ar livre, né? Em lugares públicos. E assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção com relação a isso foi: só se fala sobre a mulher. Sempre. É porque não tem vergonha, porque não se dá o respeito, por causa disso, por causa daquilo. E eu acho que, principalmente na adolescência, a gente está vendo assim, uma dificuldade de entender e de respeitar o corpo como sendo um espaço que é seu e que você tem que criar para isso oportunidades e experiências que sejam positivas e não necessariamente expositivas, né? Eu acho que eu acho que a tua observação é muito pertinente, Carmen. Eu entendo que com toda a modernidade, com todo
o direito ao exercício da corporalidade, da liberdade corporal, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a banalização. E a banalização passa também quando a gente negocia a nossa intimidade. Exatamente. Intimidade é fundamental. Intimidade é aquilo que você, de alguma forma, guarda para dividir com quem te interessa. Não é um ato público para todos. Uhum. Quer dizer, essa banalização da comunicação, dessa necessidade de mostrar, de estar de alguma forma destacado em algum lugar, isso é um resultado da insegurança humana, né? Porque você, como psicóloga, eu acho que você aborda isso, mas dessa insegurança tremenda, deste sentimento de não pertencimento. Eu não pertenço a nada, eu vou pertencer pelo menos a alguma coisa, mesmo me expondo mais do que deveria. Isso é sempre muito perigoso, né, cara? Eu acho perigoso, e eu acho que a gente está falando, assim, você pensa na forma como antigamente, né? Eu fiquei pensando, falei, gente, eu comecei a me lembrar, imagina, a gente, nem falando sobre isso, né? E como eram os corpos do início do século XX, até, sei lá, a década de 60, como eles eram vistos, como eles eram exercidos, né? Um ato sexual era quase como se fosse um troço assim que, porra, tem que tomar maior cuidado porque é feio, porque é sujo, porque é só para reprodução. E uma ritualística complexa, né? Que eu acho que é aí que está. Eu estava pensando antes de vir, quer dizer, que a gente tem que ter muita clareza de que o lugar, como o Buda dizia, o bom lugar é o lugar do meio, do equilíbrio, né? Então a gente está nesse desafio da negação, que é profundamente gerador de sofrimento, e a banalização. Pois é, você não acha que a gente está em dois pontos muito extremos? Claro que isso não é de uma forma geral, mas a gente vê pontos muito extremos. De um lado, pode tudo, vale tudo. Como se você tivesse, e assim, relatos mesmo de pessoas tendo uma vida sexual, trocando de parceiro em fim de semana, 2, 3, 4, como se fosse assim, uma coisa qualquer. E por outro lado, não pode. Não pode. Por outro lado, não pode, está errado. Você tem casa virgem, porque isso é proibido, isso é uma visão mais religiosa, mas também mais extrema. Não pode tomar anticoncepcional, tem que ter um monte de filho. Você pode ver que tem um monte de gente que tem um monte de filho agora, né? Então, assim, a gente tá vivendo em duas pontas e não é que seja uma polarização, mas é uma confusão. É como se as pessoas não tivessem muito eixo. A gente estava falando sobre isso. É como se você tivesse muito sem corrimão e eu vou me abraçar naquele que me dá mais segurança ou eu vou me soltar como se fosse uma pepa solta no vento, né? Eu acho que aí esses dois extremos, eles são lugares de sofrimento. Tá? A negação. A gente fala da emoção corporal, da emoção sexual, a gente está falando de uma sensação humana talvez das mais potentes, das mais importantes, né? Que é a nossa expressão de afeto através do corpo, né? Do toque, né? Do toque, né? A sensação sexual, a experiência, a vivência da sexualidade é muito potente, sempre muito potente. Então, negar isso, isso produz até atitudes corporais de negação, que são pessoas mais rígidas, mais duras, com uma musculatura mais dura, com dificuldade de caminhar, com um caminhar suave que mostre que as formas corporais são bonitas, né? O movimento corporal é muito bonito. Eu vejo isso, né? Não só um movimento corporal de uma mulher, mas um movimento corporal de homens e de qualquer gênero. É um movimento muito bonito. Então, tem todo esse contexto da negação que gera essa impossibilidade, essa interdição de poder viver essa dimensão humana. E, ao outro lado,
que é a banalização extrema, que deixa de ter valor. Quer dizer, o toque, o afeto passa a ser tão banalizado que é só uma experiência, ele perde importância. Isso é uma Toda experiência de humana é importante. A experiência de prazer. Quer dizer, na sexualidade, se a gente reduz a sexualidade, a genitalidade, só ao ato do gozar, do orgasmo, isso é muito pouco. A experiência humana na sexualidade, ela é ampla. É uma experiência de encontro. Eu tenho muitos relatos, Alexandre, de pessoas me falando isso, normalmente em consultório, que acaba um ato sexual e fica um troço. E agora, o que eu faço? Porque quem é esse aí? Quem é essa aí? Ué, né? Tá doido, né? Então, assim, essa experiência de estar com alguém e poder trocar, porque eu acho que é isso que a gente está falando, é como se a gente não pudesse experimentar mais a nossa humanidade de uma forma mais ampla, seja porque você patologiza qualquer emoção, qualquer sentimento, seja porque você não tem tempo para se dedicar a um vínculo mais intenso, mais longo, né? Mais estruturado. As pessoas elas estão descartando você por qualquer coisa, né? Outro dia, não sei o que lá comigo, a pessoa bloqueia ele, eu falei, não vou bloquear porque as pessoas me bloqueiam, tá? Inclusive me cancelam, dependendo do que a gente estiver falando aqui, porque julga. Porque a gente estava falando, existe um lugar que parece que é um lugar da verdade, e o lugar da verdade é dessa pessoa, não é de mais ninguém. Então, assim, ou desse grupo, né? Eles sabem, eles têm a verdade. Então, a gente não tem mais acesso a essas pessoas, porque elas se fecham, elas te cancelam, mas isso também é esse mundo. Isso também é esse mundo, né? Então, quando a gente está falando de corpo, a gente está falando da sexualidade, no caso aí, ser parte da sua vida, não ser o centro da sua vida. Eu não quero também, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado de não cair também num discurso moralista de achar que um encontro sexual ele é algo tão extraordinário que só pode acontecer se você estiver completamente apaixonado. A gente sabe que não é assim, né? Mas e a gente tem que ter esse cuidado. Quer dizer, a gente sabe que encontros humanos eles acontecem e eles acabam evoluindo para a intimidade sexual. E são muito bons. E são muito bons, a gente escuta isso o tempo todo. E são encontros muito bons. Mas há o que conversar também. Há o que conversar. E é uma relação, mesmo que seja ocasional, mas respeitosa. Que eu acho que é fundamental que ela seja respeitosa. Não é simplesmente um ato utilitário. Isso é muito ruim, enquanto humanidade, a gente perceber essa simplificação, né, utilitária. Eu vou só isso e acabou, não converso, não. O olhar é sexual, o toque é sexual. É isso que eu falei, quer dizer, não é. A gente não genitaliza. Se a gente só genitaliza, a gente acaba vendo a pornografia. A pornografia, né, nas redes sociais, que é uma questão que eu acho que a gente tem que discutir em algum momento com mais profundidade, porque isso tem gerado desafios imensos nos consultórios e com os adolescentes e em casais, que eu tenho visto isso, né, relato isso com muitos casais, que é só genitalizado, e aí vira uma disputa de quem tem um pênis maior, de desempenho, de performático. Exatamente. Essa discussão. A sexualidade humana, ela não pode ser performática. Não é uma performance machista, por exemplo, de um homem que chega assim, não, eu dou 5, eu dou, entendeu? É aquela coisa que, e depois ele chega para essa mulher e pergunta, foi bom? Porque, na verdade, o que ele quer é ser elogiado, você é um belo macho, uma bela espécie macha, do macho, né, do macho alfa. Porra,
isso é reduzir a humanidade a uma burrice tremenda, né? Essa coisa da performance que você está colocando, e eu concordo com você, a gente está vivendo um mundo de performance mesmo, né? De desempenho. E você tem os modelos, que são modelos fictícios, vamos combinar, porque você não sabe como é que esses caras, essas mulheres, esses homens, essas pessoas são em casa. Aquela mulher linda, aquele homem lindo, aquele corpo maravilhoso, e a pessoa fica querendo ter aquele corpo, fica querendo ser aquela pessoa gostosa, aquela pessoa que transa, aquela pessoa... E isso tem acontecido. Eu, por exemplo, tem mulheres que falam para mim assim, porque meu marido fala para mim que aquela mulher ali é que é gostosa. Porque ela... E que eu, então eu sou não sou, né? Então eu tenho que procurar ser. Como é que eu faço? Vamos Monjaro, né? Monjaro, Zempic, não sei o que lá, vou emagrecer, vou passar fome, vou fazer qualquer coisa. Ginástica todos os momentos, né? Vou 6 vezes na academia, eu tenho que ter uma bunda linda, uma coxa linda e nada que se faça, nada que essa mulher faça, é isso que eu escuto no meu consultório, vai atender a essa necessidade narcisista desse macho. E também esse macho, na verdade, ele não quer, ele quer uma mulher que seja tão maravilhosa que ele se torne a referência. Eu estou com uma mulher que é a mais bela de todas. É de um narcisismo tão horroroso, né? E aí não entende a natureza do humano. As pessoas envelhecem. As mulheres têm celulite. E a celulite claro, não estou dizendo que a mulher deva se conformar em ter celulite. Que não vai se conformar, pode ficar tranquilo. Porque não é isso. Mas vai ter celulite. A pele envelhece, é natural. Fica flácida, fica tem mais mancha. flácida. O desempenho sexual modifica com o tempo, com a idade, ele vai se mudando. E aí, Alexandre, e aí tem um cara, desculpe, Carmen, não, tudo bem. Aí o cara vai lá e ele tem, eu não acho ruim, mas tem o azulzinho, a famosa Tadala, que seja, que agora é a onda do momento. Tadala é Cialis, Viagra? Tadala Fila, é o Cialis. Então, o cara tem um desempenho sexual performático, nem sempre prazeroso, que eu escuto isso, né? Nem sempre com alegria e prazer, mas muito mais de desafio. E de desempenho. E de desempenho. E de performance. Tá? E aí as mulheres, para que elas sejam desejadas, elas têm que entrar nessa vibe, nessa maluquice. E isso é uma pena, porque o desejo, a conquista, a brincadeira está se perdendo. Porque ela vem de um lugar diferente, né? Ela não vem do lugar da genitália exatamente, ela vem do lugar também do afeto e da intimidade. Né? Do tempo que você precisa para estar com alguém é que você ir conhecendo o corpo do outro, né? E o outro conhecendo o seu corpo. Então, assim, essa experiência de corpo que a gente, graças a Deus, pode falar hoje em dia sobre isso, também cai sobre outra coisa. O homem, ele está sempre olhando para a mulher que tem uma vida sexual mais livre, tudo. Hoje em dia ainda é assim. Olha como se ele é o garanhão. Ela, não tenho certeza se é uma pessoa assim. Né? Não, ele é uma classificação isso é de uma puta contradição, né? Porque é aquela classificação, essa para casar e essa é para comer. Desculpe sem ser grosseiro, tá? Não quero ser grosseiro, mas é isso que a gente escuta. Quer dizer, divide as mulheres. Essa é para mim sair, para mim só brincar, e essa eu posso pensar em construir uma família. E essa construir uma família não é tão divertida assim, né? Então, e na verdade ele pode construir uma bela família com uma mulher que vive e experimentou a sexualidade dela de uma forma livre, bacana, e que isso não desqualifica a mulher. Então a gente tem que tomar cuidado com esse machismo também de desqualificar a mulher,
que tem uma vida sexual mais livre. E um corpo mais exposto. Aí, eu acabei de passar por uma menina agora que, assim, eu levei susto. Não é preconceito, não, mas eu achei assim, caramba, essa garota tá de roupa? Então, sabe, era um micro coisa de short e um top estranho. Porque ali não me parecia que ela estava vestida para se sentir confortável. Tinha uma outra direção. Então, assim, esse olhar sobre o corpo da mulher, que ainda é muito regulado, que ainda é muito controlado, que ainda é muito criticado, eu acho que ele, vamos dizer, dirige, né? Não vou falar norteio, que agora não pode mais. Mas, assim, não deve, né? Não sei porquê. Eu também não sei. Mas, sei lá. Que guia muitos nossos olhares, né? Então, assim, eu invariavelmente escuto se houve um caso de estupro, como a mulher estava vestida em... Isso é assustador, né, Carmen? Não é? Como se a mulher, a vítima de uma violência, fosse responsável por provocar o ato do outro violento. Isso é absolutamente inaceitável. Ela pode estar pelada, mas ela não pode ser vítima de nenhum tipo de violência. Qualquer ato de intimidade tem que ser consensual, permitido, sempre permitido. E em qualquer momento, essa mulher pode dizer chega e para. E ela tem que ser respeitada. Ela pode estar pelada, pode estar tirando um belíssimo de um sarro numa boate, e se chega e diz, agora chega. Mas porra, você veio até aqui, agora você vai me deixar assim? É isso mesmo. Para com isso. Que deixar assim? Que história é essa de vai me deixar assim o assado? Não é. É como se o corpo da mulher fosse um corpo muito mais... objetificado. Disponível para uso, né? E posse. Né? A gente vê, né, nos feminicídios, né, como isso está acontecendo, né? E eu fiquei pensando aqui, né? A gente começa a cabeça, começa a pensar estamos falando aqui de corpo, estamos falando de mulheres, mas a gente também pode falar de adolescentes, de crianças. Isso. Ainda sem entrar na questão da pornografia, mas na questão da violência sexual, que é tão grave. Eu assisti uma experiência no Instagram, nem fui eu, me mostraram. A mulher fala assim para um homem, você pode me falar 10 mulheres que você gosta muito, que você respeita muito? Então, minha mãe, minha filha, minhas primas, minha mulher. Aí fala lá 10. Aí ela fala assim, agora escolhe 3 para ser vítima de violência. Ele fala, hã? Não, escolhe 3 para ser vítima de violência. Aí ele fala, não consigo. Pois é, mas 3 em cada 10 mulheres vítimas de violência no Brasil. Por quê? Porque a gente está falando de corpo, né? Só para a gente não perder a linha de raciocínio. É isso. Pode pegar esse corpo, usar, jogar fora. Né? Quantas vezes traficante, outros... Aí quero essa daqui. É meu, é minha, é meu. O que é pior é dentro das próprias casas. Exatamente. Né, Carmen? A gente sabe que a violência sexual, principalmente contra adolescentes, acontece de uma forma geral dentro das casas, com parentes, com pessoas conhecidas. Sempre. E é muito triste isso. É muito triste. É muito triste. Eu vejo muito, eu tenho experiências assim, obviamente tantos anos de profissão, que é muito silenciado, porque é quase que como se fosse uma coisa consentida. Esse é o maior problema, porque a pessoa é vítima de uma violência, de um abuso, né? Chegando ou não às vias de fato, mas criança pensa. Tem muitos casos. Muitos. E a criança, que tem uma outra coisa que rola aí nessa parada, porque rola também um certo prazer. Claro. E aí, porque é óbvio, né? Então, assim,
Quando a criança, lógico que não é sempre não, tá? Mas estou falando de alguns casos que eu conheço, que aquilo ali é uma angústia desgraçada, porque não consegue. O que é isso? Claro. O que gera lá na frente É culpa. e não ter prazer numa Não, vida adulta, exato. sexual adulta. Claro. Não tem, aquilo ali é um vazio, sabe? É uma obrigação, né? Isso a gente escuta muito, Carmen, né, nos consultórios Pois é. de mulheres com dificuldades sexuais maiores. E a gente começa numa anamnese, numa conversa muito cuidadosa, muito respeitosa, sem revitimizar, que isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre esse cuidado de não revitimizar. E a gente aí descobre esses gatilhos que muitas vezes, muito mais frequentemente do que a gente imagina, estão relacionados com o assédio, o abuso e a violência. E às vezes não tem nem... A coisa A vai tão reprimida que a pessoa nem só tem a rebarba disso aí. Ela só vê os efeitos disso aí na Ela sua nem vida. lembra direito. Ela nem lembra. É exatamente. assustador. É. De Mas não conseguir, eu já vi isso numa conversa em consultório, cuidadosa, e essa mulher em determinado momento ela ter um insight e lembrar. Uhum. Lembrar que de alguma forma teve um momento e que ela foi invadida na sua intimidade, na sua corporalidade. Porque isso é essa coisa de você tocar uma mulher, um homem, não importa, né? Quando o toque não é autorizado, quando é um toque de abuso, a pessoa sabe. Ela é diferente. É isso. É diferente. E aí, como é diferente, você vai falar para quem? Vai falar para sua mãe, vai falar para quem? Né? E normalmente, claro, existem casos que não é assim, mas existem muitos casos que a mãe... não, você tá enganada, é assim mesmo, ou diz que é assim mesmo, ou diz que não é isso, e a pessoa fica totalmente desamparada. É isso. Porque essa questão é o desamparo, porque eu sou criança, quem vai dar conta disso para mim? Ninguém. Porque eu não tenho condição nenhuma de ter independência, autonomia para falar, sai para lá, eu não quero você. E aí, hoje de novo, nós vamos cair em outra coisa. Essa PEC da pedofilia que não passou, mas foi pensada. Foi pensada. Foi estruturada. E isso, assim, é totalmente surreal. Como que uma pessoa, assim... Você tem o direito de escolher se você quer... Nesses casos, estou falando de aborto legal, tá? No caso de uma violência... De vítimas de violência. São 3 condições, né, Carmen, do aborto legal no Brasil. Que absolutamente, no meu entendimento, justificadas. Numa condição de violência, de estupro, de vítimas de estupro, risco de vida materno. Existem determinadas condições que a gestação impõe um risco à vida da mulher, né? Eu já vi isso muitas vezes. Mulheres com câncer de mama avançado que engravidam e aí sabe-se que na gravidez isso vai explodir de uma forma fatal, né? Então, esse é um direito legal. Isso é muito importante, Alexandre, porque as pessoas não sabem o que é exatamente. Explica melhor isso aqui. Sim. Por que é tão... por que vai explodir? Né? Por que vai piorar tanto o câncer de mama? Vai piorar por conta das variações hormonais da própria gravidez, que são variações muito explosivas durante a gravidez. Imunologicamente, a mulher grávida, ela vive uma condição absolutamente especial. Você tem que entender que metade do material genético desse novo ser gerado dentro dela não pertence a ela. Na gestação, como esse material genético, 50% desse material genético não pertence a ela, é não self, a adaptação imunológica é de não reconhecer esse material estranho. Então a imunidade tem que cair. Porque senão ela vai reconhecer esse material genético estranho. E aí vai combater. E vai combater. São os abortos mais complicados, abortos espontâneos mais complicados que a gente tem, são esses abortos de causa imunológica, que é a mulher que reconhece um material genético estranho. E aí ela aborta.
Isso é extremamente complicado de se tratar, tem várias experiências, mas nenhuma delas é exitosa, de fato exitosa, né, de se conseguir isso. Tem muita gente que discute se essa entidade existe ou não, mas eu, na minha experiência, acho que existe. Então, essa condição corporal feminina, especial, né, com tantas variações hormonais e com essa condição metabólica e imunológica, pode fazer uma doença crônica grave se tornar muito mais grave, a ponto de colocar em risco a vida da mulher. E a outra condição de aborto legal é a anencefalia. Quer dizer, o que é a anencefalia? Ela não tem são chamados defeitos de fechamento do tubo neural, em que a criança nasce sem calota craniana. Ela tem cérebro, mas sem calota craniana, sem osso. Então é um neném que nasce com o cérebro exposto, completamente exposto. Então é uma criança que não tem nenhuma possibilidade de vida, nenhuma. Então, o Supremo Tribunal Federal, em um determinado momento, discutiu esse assunto e entendeu que isso era uma justificativa para o aborto legal. Então, são essas 3 condições, que são absolutamente justas. É porque, assim, qual é a lógica? A lógica é direito à vida, né? A vida. Mas aí você pergunta de quem, né? Porque uma criança, uma menina de 12, 13 anos que, né, sofre uma violência, engravida. Criança não é mãe. Criança é filha. Pois é. Criança é filha, não é mãe. Pois é. Então, assim, eu acho que... E quem faz essas leis também são homens, né? Não são mulheres. É isso. Né? E esse olhar tão fechado, tão sem margem para nada, é assim que tem que ser. É isso que deixa a gente mais impressionado nesse mundo onde os corpos também estão soltos de outro jeito. Claro. Né? E assim, que bom que a gente pode ter experiências diferentes, que bom que a gente pode, né, viver o que a gente precisa viver com o nosso corpo, com o nosso psiquismo, de uma com mais liberdade, com mais... alegria com os nossos corpos, com mais autorização. Isso é muito bom. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo não é tão autorizado por determinados, né, por determinados segmentos ou por determinadas pessoas ou religiões, enfim. E assim, e vai jogando as pessoas como se elas tivessem... Tem uma coisa certa e uma coisa errada. Pronto, acabou. Aí você faz aquilo... Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Mas não é tão bom assim, né? Porque é simples. Né? É simples. E aí fica essa grande hipocrisia também, né? Que se estimula o tempo todo a sexualização precoce das crianças, porque é isso que a gente está vendo, tá? Ao mesmo tempo, ninguém quer discutir isso. A escola não está discutindo isso. Imagina, a escola está tão... A escola, na minha pressionada. época... e ela recuou muito nesse debate de poder oferecer aos adolescentes e crianças a possibilidade de entender o que é fato. Quer dizer, e aí, o que sobra para esse adolescente? A informação das redes sociais. Porque ao mesmo tempo que eu acho uma baita contradição, são famílias que reagem quando a escola ou outros instrumentos, né, aparelhos públicos, querem discutir a questão da sexualidade, querem discutir anticoncepção com os adolescentes, e essas famílias reagem dizendo que não, isso vai estimular exatamente a sexualidade, quando na verdade não é isso. A escola nunca estimula a sexualidade. A sexualidade surge desde sempre. A sexualidade surge desde sempre. O que a escola faz é dar eixo, dar informação. E ao mesmo tempo... Informação, né? Informação. E ao mesmo tempo permite que as suas filhas e filhos usem as redes sociais sem nenhum tipo de filtro. Mas e aí, cara, é uma maluquice, porque a informação das redes sociais é a pior possível. Que é uma informação simplificada, distorcida
que não tem compromisso com a ciência, com a verdade, que tem compromisso com a opinião e tem compromisso com a vaidade humana e com... Porque é como se você estivesse numa cidade que você cheguei, sei lá, em Londres. Agora anda. Eu não sei. É isso. Não, eu posso ir para lugares legais e posso ir para lugares horrorosos. Eu não sei como andar ali, entendeu? Eu não tenho mapa daquilo ali. Quem tem o mapa? Ninguém tem esse mapa. Mas existem controles que você sabe, olha, ninguém que eu digo em termos de internet, né? Então, assim, você pode usar isso aqui, tranquilo. Você vê, por exemplo, YouTube. Eu estava vendo outro dia um rapaz mostrando sobre jogos, o Roblox, se eu não me engano. Não sei se foi Roblox, sei lá. Não, desenho imaginário, desenho infantil que começa um golfinho, não sei o que lá, não sei. Aí ele bota uma palavra que eu não me lembro qual é, e aparece, então, uns personagens humanos com cara de gato, em que o pai joga, nossa, isso é horrível, joga criancinha em piscina de ácido, e Olha, que loucura. A menina, a mulher grávida é estuprada. Eu via, porque eu vi as cenas ali do negócio. Eu falei, gente, isso existe. Então, assim, cara, a criança, que é muito mais sagaz do que qualquer pai, vai chegar lá, vai olhar aquilo ali, ou vai ficar apavorada, ou vai achar que é assim mesmo. E vai naturalizar. Vai naturalizar, é isso, exatamente. Naturalizar. E aí eu estava ouvindo outro dia as criancinhas falando, eu estava em uma praia, Peruíbe, num lugar maravilhoso, numa cachoeira que ia dar na praia, um troço lindo, numa pedra, pegando sol, e do lado tinha as criancinhas ouvindo um funk que era praticamente sexo explícito. As crianças deviam ter uns 8 anos. Os pais estavam juntos. Eu falei, será que eles não estão ouvindo isso aí, não? Porque eles são crianças, não está na hora. E não está na hora de ouvir desse jeito. Entende? Então, assim, a banalização e a erotização das crianças, eu acho que isso é uma coisa muito de Brasil, tá? Eu não estou querendo dizer que nos outros países não é e não aconteça, mas o que eu via muitas vezes, por exemplo, na Alemanha, as crianças, até com roupa mais de criança, né? Não é essa roupinha, né, justinha, coladinha, sexualizada, né, de dancinha de criança, que é dancinha de adulto. Como se a criança perde até o direito de ser criança. Não dura nada isso, e aí a infância. Entra essa discussão, quer dizer que brincar não tem algoritmo. Entendeu? Exatamente. Brincar não tem algoritmo. Brincar é ótimo. Eu brinquei muito, Carmen. Você provavelmente brincou muito. Senhora, muito. Entendeu? Muito. A gente... Até 14 anos. Hoje eu estava escutando um pediatra falando que braço quebrado hoje é de velho. Não é mais... Criança não quebra mais braço. Eu quebrei o braço 2 vezes, quebrei a perna, por conta dos terrorismos naturais que a gente faz enquanto criança. Subir em árvore. De subir em árvore, de pular de não sei o quê, que é essa transgressão, e esse desafiar de limites, aventura, né? da aventura, de se desafiar o limite, isso é formativo. E aí entra e dá uma noção de corporalidade. Exatamente. Né? De você perceber até onde você pode ir. Eu me quebro, né? Eu me quebro, até onde eu vou, do meu corpo como é, o corpo do outro como é, que a gente também se olhava, essa coisa natural do se olhar das crianças, hoje ela não precisa olhar o outro. É muito solitário, ela olha nas redes sociais. E é muito... E assim, tem gente que estuda isso para você ficar capturado, entendeu? Para a criança ficar capturada. E assim, eu faço muitas palestras e reuniões falando sobre a questão do uso do celular, por exemplo, por causa do uso indiscriminado e do risco iminente que tem ali. O que eu escuto sempre, mas é muito difícil. Vou te dizer, Carmen, é praticamente impossível. Não acho que seja. Aí eu falo assim, desliga o Wi-Fi. Não, tem controle de paz, você pode fazer isso.
Mas isso dá trabalho, porque a pessoa vai dizer, não, eu quero. Quer dizer, mas você é mãe, eu sou pai, e a gente sabe que o desafio das nossas vidas, o maior de todos, muito maior do que o profissional, é educar os nossos filhos. Exatamente. Eu olho o meu filho hoje, meu filho tem 25 anos, eu acho que a gente cometeu muitos erros, porque a gente comete muitos erros como pai e como mãe. Mas eu olho para ele e acho que a gente teve sucesso. Deu certo, Deu né? certo. É um cara legal, um cara que respeita as mulheres, é um cara que não é machista, é um cara que respeita os mais pobres, os mais velhos, é solidário. Pô, acho que foram valores que foram importantes. Eu também posso falar isso. Você pode falar dos teus. Então dá trabalho? Dá, porque tem que conversar. Então não adianta discutir corporalidade hoje, Carmen, aqui, se a gente não estimular. Só um minutinho. Se a gente não conseguir estimular que os pais e filhos conversem. Lá em casa, a gente sempre faz as refeições, claro, não é todo, mas assim, sempre a gente almoça junto, quem tiver, né? Às vezes que não está em casa. E é proibido o celular. É isso. É proibido. A gente chama de fogueirinha. Fogueirinha, vai fazendo aqui, botando a lenhazinha aqui, os celulares vão se juntando. E a gente conversa, a gente sabe o que está acontecendo, a gente orienta, a gente ri, a gente briga, a gente está junto, a gente está vivendo a nossa humanidade, e a gente está, porque a gente precisa uns dos outros. Isso. E a gente está vivendo uma grande fake news, que é achar que a gente não precisa de ninguém e que o celular vai dar conta. Claro que dá conta. Se você pegar uma criança e der um celular para ela, pode esquecer a vida, que ela vai ficar ali para sempre, entendeu? Por causa do danado do algoritmo, que vai oferecer para ela tudo que ela está querendo. Dopamina barata que a gente fala. Dopamina barata, mas ao mesmo tempo vai introduzir sempre algo novo que nem sempre é bom. Aliás, na maioria das vezes não é bom. E aí o corpo. E aí volta o corpo nisso, porque aí tem uma questão de valor. Porque há um estabelecimento nesses novos mecanismos sociais e de comunicação de um valor do humano, de um valor do corpo também. Então, há muito da banalização está construído nessa cultura de superficialidade. Exatamente. Eu acho que você falou a palavra que estava me faltando. É como se a gente não pudesse mais aprofundar. É como se a gente tivesse que viver na nata, né? Lá em cima, na superfície. Só na superfície. E aí o que acontece? Aumenta barbaramente o sofrimento, porque a gente é gregário, a gente precisa um do outro. A gente não se constitui humano se não tiver o olhar do outro. É isso. Você precisa, para ser gente, você precisa de outra gente para refletir a humanidade, transmitir cultura, valores, sejam eles quais forem. E a gente, e assim, os corpos não são corpos, os corpos são pessoas. São pessoas. São pessoas. E essas pessoas estão fazendo o quê? Com os seus corpos. E como elas são ameaçadas também com esses outros lindos corpos. Que sofrimento, porque isso gera um sofrimento do caramba. Eu vejo pessoas ficando esquálidas. Mas é interessante, esse era um fenômeno muito feminino. Hoje não. Hoje é um fenômeno feminino e masculino. E de gays, de lésbicas, de qualquer gênero. Porque a modelagem de beleza, de corporalidade, que está toda relacionada à sociedade de consumo, porque ao mesmo tempo que se mostra um modelo, isso vem acompanhado de todo um apelo, né, compra aquilo, faça isso, vai fazendo. E aí é muito difícil. E é masculino, né? Você vê... E aí e esses desenhos animados é tudo bombadinho também. E, Carmen, o que eu tô vendo no meu consultório hoje? O uso abusivo de hormônio masculino. Testosterona. Uso abusivo de testosterona por mulheres, por homens. Mas eu vejo mulheres, porque eu trabalho com mulheres. E aí são mulheres que chegam no meu consultório
com uma pele cheia de acne, com pele oleosa, falando mais grosso, com clítoris muito aumentado, que esse é uma questão que precisa estar, as mulheres precisam estar informadas, que esse clítoris, quando ele é estimulado pela testosterona, ele cresce, né? Ele aumenta de volume por esse estímulo, ele não volta mais ao que era. É, só com clitoroplastia, só com cirurgia plástica. Caramba. Ele não retorna. E isso é extremamente perigoso. E a gente, infelizmente, eu falo isso particularmente porque eu sou médico, muitas das vezes prescrito por médicos, que estão prescrevendo para mulheres dose de hormônio masculino de homens. Você pode usar o hormônio masculino numa mulher, mas em dose feminina. Em doses baixas, né? Em dose feminina, não em dose masculina. Então, tudo isso é... E mulheres de voz grossa, a gente fala assim, gente, que isso? O que houve, né? Então, assim, vira uma caricatura. É uma caricatura. Né? É uma caricatura que, em determinado momento, atende à necessidade humana de se sentir super gostosa, bonita, interessada, cheia de tesão. Mas chega um outro momento da vida que você começa a se ressentir dos efeitos dessas barbaridades que são feitas. E isso que a gente tem que... Isso tudo, Carmen, é o que? É que o que está importando hoje nessa superficialidade são as opiniões. Exatamente. A ciência não importa. Então a ciência está dizendo o seguinte: não coloca o chip da beleza. Esse tal chip da beleza, a Anvisa diz, não coloque. É um implante de gestrinona, que é uma progesterona de ação androgênica, de ação... não é uma testosterona, mas ela tem uma ação pró-testosterona muito potente. Então a mulher fica muito bem no início, fica ótima e tal, mas depois vai pagar um preço muito alto por isso. A gente só para a gente poder ensinar, porque a gente pensa que o tempo não passa devagar, mas ele passa muito rápido quando a gente está conversando, né? Então, até esqueci, vou falar isso no... Eu só queria concluir, Carmen, é que esse tempo em que a opinião é mais importante do que a ciência, é mais importante do que os estudos, do que as conclusões dos estudos, dos experimentos seguros. E aí, se a opinião é mais importante, é o tempo do vale tudo. Pois é. Inclusive o vale tudo corporal. A gente volta, a gente faz um gancho com aquilo que a gente está discutindo. Que é esse vale tudo corporal, que vale tudo ficar desse jeito, usando o que puder de aditivo, vale tudo de ficar com todo mundo, com todo mundo de qualquer jeito, mesmo infeliz. Mesmo infeliz. Se estiver se feliz, tá tudo ficando bem. Com mais... Tá feliz, tá realizada, para mim não tem problema nenhum, Carmen. Também. Eu falo com elas, olha, não tem problema nenhum. Você só tem que saber o que você quer. E se proteger para não dar ruim. E se proteger, para não dar encrenca. Tá? Eu não faço julgamento sobre escolhas de vida. Tá. Então, assim, para a gente já ir fechando, já ia falar outra coisa, ia falar sobre a questão dos hormônios, dessa questão de tanto medo que a gente tem de fazer reposição hormonal, o pessoal está usando hormônio, dar com pau como se fosse a coisa mais legal do mundo, mais natural. Corpos precisam ser respeitados, principalmente cuidados, cuidado na sua constituição, eles, né? Como nós somos. Mas aí, Alexandre, para variar, o tempo já estourou. É uma pena, né, Carmen? A gente tem muito assunto ainda. Muito assunto. A gente vai retomar isso aí. Eu acho importante a gente trazer, talvez de uma forma mais detalhada, né? Uma forma mais profunda. Isso também depende dos nossos espectadores, telespectadores, nossa audiência, não sei como é que a gente chama isso. E aí a gente vai saber também. Então, eu já vou te agradecendo mais uma vez. É uma alegria, uma honra a gente poder estar junto de novo, poder falar sobre esses assuntos que são polêmicos, mas ao mesmo tempo tão importantes para a gente poder pensar. Tá? Agradeço mais uma vez você estar aqui comigo e, com certeza,
nas próximas vezes em outros assuntos importantes também. Bem, Carmen, você sabe que é um prazer imenso estar aqui. Você é minha amiga de muitos e muitos anos. Muito tempo. E eu acho sempre muito oportuno a gente ter esses espaços de conversa e de debate, mas com uma informação bacana, uma informação cuidadosa. Científica. Então, eu estou à disposição, Carmen, sempre, mas eu acho que se a gente pode fazer um apelo para as pessoas que vão ouvir e escutar, que elas definam seus assuntos, de que forma gostariam, por exemplo, que tenho o maior prazer de vir, gostaria de abordar qual o assunto que é importante abordar. Você vê que hoje a gente, infelizmente, teve pouco tempo, porque é um assunto muito extenso, que com muito conteúdo, né? Climatéria é uma das coisas que já estão pedindo. Então, assim, já guarda aí na sua agenda. Vai ser um prazer imenso. Esse assunto. Então, tá bom. Obrigada, Alexandre. Obrigada a você que está nos ouvindo e até o próximo episódio.